Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. O tema do Estação Saúde de hoje é dislexia e a nossa convidada é a psicopedagoga Isabel. Tudo bem, Isabel? Oi, Thelma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querida. Para a gente começar a entrevista, Isabel, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é a dislexia. A dislexia é um transtorno hereditário que compromete a fala, a escrita, de forma geral, a linguagem da criança ou adolescente. Tá. A dislexia é considerada uma doença? Não, não é. Ela é como eu falei, um distúrbio genético. A criança ela já vai nascer com esse problema. Provavelmente alguém da família já teve, ou pode até não ter nessa geração, mas na passada já teve o transtorno. Tá. Qual é a causa? É genético mesmo. É genético, é hereditário. É hereditário, isso. E existem pesquisas que falam que a mãe já desenvolve durante a gestação mesmo. Então, Isabel, não vai ter aquele caso que a criança tem a dislexia ou a mãe, o avô não teve? Não. Não existe isso, não então. Existe. Alguém na família teve porque ela puxou para aquele... Isso. Teve o problema. Isso. O que acontece às vezes, Thelma, é que a criança ela apresenta os sintomas da dislexia, ela tem a dificuldade para ler, a dificuldade para aprender, mas como o pai foi assim, ou o avô foi assim, a mãe teve um irmão que foi assim, ou o pai, então acaba justificando, meu filho é assim porque... Puxou, daí considera que é normal. Isso mesmo. E com isso a criança tem muito sofrimento, né, Isabel? Porque é muito complicado para ela, né? Sem dúvida, é complicado. E quanto mais cedo for diagnosticado que a criança é disléxica, melhor para ela, porque apesar de ser um transtorno, a criança ela pode ser trabalhada, não tem cura, ela vai ser sempre disléxica, mas ela vai poder aprender a lidar com essa situação e vai levar uma vida normal. Isabel, então explica para o pessoal lá em casa, achei um ponto importante, que é o da gente detectar que aquela criança tem a dislexia. E pelo que você falou, nos primeiros anos já consegue esse diagnóstico? Consegue. Já logo na educação infantil dá tanto para os pais quanto os professores da pré-escola conseguir diagnosticar ou perceber os primeiros sinais da dislexia. Porque a criança disléxica, ela tem dificuldade para rimas, para conseguir, quando a gente está na pré-escola, brincar, vamos brincar de falar palavras com má. A criança disléxica, ela tem essa dificuldade, ela não vai conseguir. As canções que são ensinadas na pré-escola, a criança disléxica, ela não consegue guardar as canções. Então, é preciso que o professor volte esse olhar para a criança
para que ele consiga, às vezes o pai não perceber, mas o professor percebe e fala, olha, pai, mãe, eu notei que ele não está conseguindo acompanhar, porque está diferente das outras crianças. E aí já pode-se chegar a um diagnóstico antecipado para que se possa trabalhar com isso. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e volta já já com mais informações importantes sobre o tema de hoje, dislexia. O mundo moderno trouxe novas tecnologias e conforto e, junto com suas inovações, surgiram ansiedade, angústia e depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, através de diversas abordagens, consegue obter o melhor que existe em cada um de nós. Agende uma consulta pelo telefone 31 16 2333. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. A Regis Beauty Center é uma referência no segmento da beleza e se destaca a cada dia pela eficiência, qualidade dos produtos e excelência nos serviços prestados. O Instituto de Beleza é composto por diversos ambientes e reúne profissionais de beleza qualificados que proporcionam a cada cliente um momento único. A nossa missão é despertar a real beleza que cada mulher possui, deixando-as mais lindas e satisfeitas com o nosso trabalho. O Estação Saúde volta agora com o tema dislexia. E a psicopedagoga Isabel vai falar agora, fala para o pessoal em casa, esse é um momento importante, que são os sinais. Quais os sinais da dislexia? O que você aí de casa, o pai, a mãe, um familiar, deve prestar atenção para saber se aquela criança está sofrendo da dislexia? Como eu falei, Thelma, na criança pequenininha, que está indo na escolinha, na educação infantil, são aqueles sintomas que eu falei para você, que não consegue guardar as musiquinhas, não consegue saber o lado esquerdo, o lado direito, tem essa dificuldade. Então, pessoal, esses são os sinais. A psicopedagoga Isabel está reforçando na fase das crianças. Então, vamos ver agora, Isabel, naquela fase que a criança já começou, né, já está escrevendo, lendo, as crianças maiores, como que é? Isso, na fase já da alfabetização, a criança ela já vai apresentar mais dificuldade para ler, para escrever, para interpretar textos, identificar os fonemas das palavras. É muito complicado mesmo para ela se alfabetizar. E nesse momento, eu acho que é bem fácil para o professor também avisar os pais, não é mesmo, Isabel? Que ele que tem ali um olhar para várias crianças, ele sente mais fácil essa dificuldade? Então, Thelma, aí que está a questão. Deveria ser. Deveria ser isso, assim, né? Mas o professor, infelizmente, na faculdade, na sua graduação, ele não tem um módulo na faculdade voltado para esses tipos de dificuldades, de distúrbios que as crianças apresentam. Então, isso, no meu parecer, deveria ser colocado na grade curricular da formação dos professores um módulo em que ele estudasse
tivesse pelo menos uma pincelada sobre como é cada síndrome, cada distúrbio, para que ele, a hora que tivesse uma criança apresentando certos tipos de problemas, ele conseguisse identificar, olha, acho que é isso, e procurasse através disso, dessa identificação, desse olhar, ele já conseguisse procurar informações sobre aquilo, porque ele já viu algo parecido. Então, vou me informar. E aí sim procurar os pais e passar, olha, está acontecendo isso, vamos procurar ajuda de quem é capacitado, de quem tem condições de ver, vamos fazer uma avaliação. Porque quanto mais cedo for diagnosticado a dislexia, mais fácil vai ser a forma com que essa criança vai enfrentar os problemas. E menor o sofrimento, né? Minimiza muito isso. Como é feito o diagnóstico? Olha, a princípio por eliminação, né? Exclusão, isso não é, isso não é. Tem que ser formada uma equipe multidisciplinar, essa equipe precisa de um neuropediatra, ou então de um neuro e um pediatra, de um psicólogo, uma psicopedagoga e um fono. Então é um trabalho, é um diagnóstico que ele tem que ser feito por vários profissionais. Sim, um profissional só é muito difícil dele chegar no diagnóstico. E tem que se levar em conta que muitos sintomas da dislexia pode ser confundido também com déficit de atenção ou com a hiperatividade acompanhada do déficit de atenção. Então, isso precisa se tomar muito cuidado, porque muitos sintomas são muito parecidos. Parecidos, não é? Como é a vida de uma criança que tem a dislexia? É sofrida. Ela começa a ser taxada na escola, os amiguinhos chamam de burra, de lerda, lenta. Ela acaba sofrendo de bullying, porque como ela não consegue acompanhar, não consegue aprender da mesma forma que as outras crianças, ela acaba sofrendo certos preconceitos. Então, é importante que as pessoas que estão envolvidas com isso saibam que essa criança ela não é burra, ela não tem nenhum problema de aprendizagem. O que ela tem realmente é esse distúrbio, é essa falha, e às vezes ela é até mais inteligente do que uma criança normal. É apenas mesmo esse distúrbio que está causando essa dificuldade. E até a Isabel fez uma menção de várias pessoas que tiveram o problema e pessoas, como é o caso de Leonardo da Vinci, quem mais, Isabel? Thomas Edison, John Lennon, Tom Cruise, né? Isso, são pessoas famosas que são disléxicos, porque uma pessoa disléxica vai ser sempre disléxica, e que conseguiram superar e vivem a sua vida normal. Normalmente, então isso que é importante, é o que você falou, não tem uma cura, né? Não, mas não tem como amenizar o sofrimento e a criança aprender a lidar com aquilo desde pequeno. Isso. E para não passar por outros problemas. Por isso que é importante o diagnóstico menor, precoce, né? Sim, sim. Porque assim ela não vai precisar também de um auxílio psicológico para outros problemas que vai acarretar. Foi legal você falar isso, porque a criança disléxica, ela não tem problema psicológico. O que vai levar ela a um problema psicológico é se ela não for diagnosticada e ela não resolver esse problema. Então, aí ela pode até desenvolver depressão por conta disso, porque ela mesma vai se taxar como burra, porque ela não consegue... Não vai compreender o que está acontecendo. E a dislexia, é legal também falar, Thelma, é que ela não tem um medicamento, ela não é tratada com medicamento. Diagnosticada a criança disléxica, ela vai ser tratada com a fono e com uma psicopedagoga. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos com mais orientações importantes da psicopedagoga Isabel. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar.
Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. O mundo moderno trouxe novas tecnologias e conforto e, junto com suas inovações, surgiram ansiedade, angústia e depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, através de diversas abordagens, consegue obter o melhor que existe em cada um de nós. Agende uma consulta pelo telefone 3116-2333. O Estação Saúde volta agora com o tema dislexia. E quem está nos orientando a respeito deste tema é a psicopedagoga Isabel. Isabel, o que acontece quando a criança não é tratada? E essa é uma pergunta muito importante para vocês verem as consequências dessa atitude de não diagnosticar, não prestar atenção nessa criança. Ela vai levar esse prejuízo para a vida inteira, né? Porque uma vez que ela não conseguiu sanar essas dificuldades, não conseguiu arrumar as estratégias adequadas para lidar com esse problema, ela vai a vida inteira levar os prejuízos da vida acadêmica para o resto da sua vida, né? Em muitos casos, eu acredito até que a criança desistiu, né? Foi desestimulada, parou de estudar. Pode ser que essa criança vinha sofrendo a dislexia, então. Pode ser sim, não é uma coisa fechada, né? Tá. Porque existem vários fatores, né, para as dificuldades acadêmicas, mas pode ser sim. Tá. Então, Isabel, passa para o pessoal de casa sobre, até você que não pegou a entrevista do início, é só acessar www.estaçãosaude.blog.br e conferir aqui a entrevista com a Isabel, que dá muitas dicas importantes para você ver se a sua criança sofre da dislexia. Quais são as suas considerações finais, Isabel? Bom, em primeiro lugar, antes de se taxar uma criança ou de se dar o diagnóstico de que uma criança é disléxica, é importante levar em consideração o porquê que ela está tendo dificuldade de aprendizagem. Às vezes, a criança simplesmente não está aprendendo porque ela ainda não está preparada para a fase de alfabetização. Então, é importante o professor ter esse olhar também. Não é porque ela está tendo dificuldade que ela tem distúrbio de aprendizagem, que ela tem dificuldade ou que ela é disléxica. Então, é importante se levar em consideração todos os fatores que existem antes de se fechar um diagnóstico. Segundo, acompanhar como é a vida dessa criança, levar em consideração as coisas que ela já consegue fazer. É importante se saber as fases do seu filho, as fases que ele vai passar. Se ele começou a andar muito tarde, se ele começou a falar muito tarde, se ele tem dificuldade para guardar os nomes dos coleguinhas, se ele tem dificuldade com rima. Se você notou isso com o seu filho, começa a usar mais isso com ele, conversar mais com ele, fazer brincadeiras que envolvem rimas, cantar mais com ele para ver se ele guarda as musiquinhas. É importante que os pais conversem muito com os seus filhos, porque o diálogo, através do diálogo, você consegue descobrir muita coisa. Detectar. Então, eu sou muito a favor e eu acho que o diálogo cabe em qualquer momento, em qualquer situação. Então, estejam sempre perto dos seus filhos, converse com os professores das escolas dele, procura saber se está indo tudo bem, se eles estão fazendo. Não é para ser aquele professor que não sai da porta da escola, da sala do professor. Não é isso.
isso, mas procurar assim, se interagir, saber do que está acontecendo com a vida escolar do seu filho, isso é muito importante. E outra coisa, outro fator, antes de terminar a entrevista, que eu queria que você falasse, é aquela pesquisa da quantidade de crianças que sofrem hoje em dia com dislexia. Tá, sim. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, de 5 a 17% da população mundial é disléxico. Então, você que está em casa, que não pegou o programa no início, acesse mesmo www.estaçãosaude.blog.br, confira a entrevista com a Isabel, comece a anotar aí os sintomas, os sinais que uma criança pode dar, porque é um caso sério, que essa criança vai ter um sofrimento, então vamos amenizar isso e vamos procurar ajuda profissional. O Estação Saúde fica no final. Muito obrigada, Isabel, pela participação e pelas orientações. E até um próximo programa, se Deus quiser. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. Você aí, venha fazer uma aula com a gente experimental, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se livrar do estresse. Pilates é uma das indicações, é o condicionamento físico que ajuda milhares de pessoas. O alongamento, a flexibilidade, a concentração, o equilíbrio. Então a gente melhora o corpo como um todo. Venha fazer uma aula com a gente experimental para você ver os benefícios, para você se livrar desse estresse do dia a dia. Fica aqui o nosso convite para você vir fazer uma aula experimental conosco.